Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Zacarias 14, 6 e 7. Zacarias 14, 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Grande Criador, novamente temos a oportunidade de falar com o seu povo e queremos lhes entregar aquilo que lhes é devido, a coisa real, revelada, que o seu profeta já entregou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar. Apocalipse capítulo 1, verso 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu creio que já temos comentado sobre estas coisas, mas temos mais um pouco a falar sobre elas. O mesmo ministério. Nós devemos aprender com quem ensinou. A gente sempre aprende com o mestre. O mestre foi o Espírito Santo, o mestre foi Jesus, o mestre foi irmão Brana, porque o Espírito Santo estava nele.
é aquele que ensina e que dá segurança para o povo daquilo que você ouve. A obra-prima 171, irmão Branham diz: toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca está agora reunida na semente. Para essas coisas você pelo menos tem que entender um pouquinho do processo da semente do plantio. Que se planta a semente, depois vem um caniço, depois vem a borla, a casca, e dentro da casca está a semente. Então estes processos nós tivemos no tempo de Lutero, Wesley, e Pentecostes foi a casca e William Branham foi a semente. Aí ele diz: pronta para a ressurreição, porque quando chega na semente é que está pronta para a ressurreição, que é pronta para a colheita. Você não colhe quando nasce, você não colhe quando cresce, você não colhe quando dá a vargem apenas verde, a espiga verde. Você colhe quando amadurece. E o grão está ali dentro da casca, como estava irmão Branham e como estávamos cada um de nós, dentro da casca. Porque o que enganava no tempo do irmão Branham era o pentecostalismo. O que engana hoje é primeira e segunda etapa. Isso é o que mais engana, porque ela é a casca de onde o grão, a palavra, a revelação, tem saído da primeira e segunda etapa. Assim como o irmão Branham com a sua mensagem, mesmo que ele foi batista, mas ele era a semente. Quem era a casca eram os pentecostais, mas Branham foi a semente. Então aqui, mas não tem mensagem para isso, tem tanta coisa que eu quero mostrar para você, coisas que tem na mensagem e que tem na Bíblia, o que irmão Branham repetia e fazia aquilo cumprir no seu dia, como cumpriu lá atrás. E você não pode dizer que só foi lá para trás, é para agora também. Assim como a cura divina não foi só para ontem, é para hoje também. A salvação, o perdão, não foi só para ontem, 50 anos atrás, é para hoje também. Se você precisa de cura, há um Deus que te cura. É só você crer nele, certo? Mas vamos passar por isso daqui um pouquinho para podermos ver o processo desta semente. Então, o irmão Branham mostra o alfa e o ômega. Todos nós conhecemos isso na Bíblia. É Jesus dizendo no Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, isto é, eu sou o primeiro, que é o alfa, eu sou o ômega, que é o último. Então, a gente já aprendeu que Jesus disse isto, só que nunca tivemos uma revelação. Se não tivéssemos um profeta, não saberíamos nada disto, isto de ser primeiro e último. Então você tem que ver que o primeiro é semente, o meio ele não fala nada, mas o último é semente outra vez. Você tem o primeiro, a semente que se planta, o caniço, que não é falado, ele é um condutor da semente, ele só conduz a vida, mas ele não é a semente, ele é um condutor. Lutero não era semente, ele era um condutor. Wesley era um condutor. Pentecostais era a casca que escondia a semente. Mas a revelação, a palavra do dia é a semente. Amém? E assim estamos nós também nesse tempo. As pessoas não vão entender, mas têm passado pelo mesmo processo de sair do pentecostalismo, de entrar na primeira e segunda etapa, mas isso tudo foi um caniço que
comportou a semente, até que a semente manifestou. Porque a semente, ela foi plantada, ela desaparece, ela aparece apenas naquele pequeno pé, naquele pequeno caniço que vai subindo, e logo você não vê a semente, senão quando vai colher. A semente está no cacho outra vez. Então é isso que tem acontecido com a mensagem. Era semente que foi semeada em Niceia, no ano 300, depois não era semente, eram apenas 2 folhinhas, era um pé, o caniço, que estava carregando, conduzindo a semente que estava em forma de caniço, mas não era semente, em forma de folhas, mas não era semente, em forma de flores, mas não era semente. A hora que veio a semente dentro da casca, aí que você percebe que o mesmo que se semeou é o mesmo que se colhe. Não se planta arroz e colhe espinho, certo? Se planta arroz e colhe arroz. Se planta trigo e colhe trigo. Então, esta é a lei de Deus. Cada semente produza segundo a sua espécie. Então, o primeiro e o último alfa tem se tornado ômega. O primeiro se tornou último e o último o primeiro. Agora, eu quero que vocês notem o que o irmão Brana traz. Há um ajuntamento para a gente poder ver estas verdades. Ele diz: a semente que chegou, passou por um processo, se tornou semente outra vez. E se você sabe que quando o irmão Brana pregou, era semente. Mas você sabe que depois que o irmão Brana morreu, não era semente mais, era caniço. Não era semente mais, era casca. Não era semente, por quê? Porque a semente foi para a terra outra vez, a semente foi escondida. Isto é, a mensagem semente, 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, a revelação dos selos era a semente, mas ela não apareceu mais, porque irmão Brana morreu, isto é, foi para a terra, a semente foi plantada, e aqui vem este caniço subindo com primeira, segunda etapa, e entre essas etapas tem ressurreição isolada, tem dualidade, que não parece nada com a semente. Nada com a semente. Isso não parece. Mas quando você vê novamente aquela mesma mensagem que foi pregada por William Branham ser manifestada no último dia, então você vai ver é semente outra vez. Antes não era semente, era um processo da semente, mas não era semente. Então as pessoas se enganam nisso, pensando que o que eles têm é semente, mas o que eles têm é casca, vai tudo para o fogo. Você pensa que o produtor, o agricultor, ele fica com dó? Não, ele cata a palha do arroz e mete fogo. Ele já colheu o arroz, já colheu a semente. Então o que Deus vai fazer é isso, ele vai catar a semente, colher a semente e vai meter fogo na palha. E o que é a palha? A palha foi um condutor da semente. Por que não ter dó dela? Por que não ter misericórdia dela? Não, ela cumpriu o seu propósito. Ela cumpriu o seu propósito, já venceu o seu tempo. Ela veio conduzindo a semente. A hora que chegou a hora da semente, aí o talo começa a morrer. Vocês conhecem de plantação, sabe? A hora que a semente começa a amadurecer, o talo começa a morrer. É isso que tem acontecido. Pentecostais morreram porque a semente amadureceu, chamava Brana. Primeira e segunda etapa, ressurreição isolada, dualidade, um pai e um filho, tudo secou, morreu, porque a semente veio outra vez. A semente apareceu como foi semeada, e ela aparece aqui de uma forma reproduzida, multiplicada. Muito bem, eu já falei essa semana sobre a semente, mas eu quero ver mesmo esses ministérios que são iguais, os mesmos, que é o mesmo ministério.
O ministério Alfa, você vê que a primeira letra do alfabeto é o ministério Alfa. O Ômega, o O é a última letra do alfabeto grego. Então, por isso ele diz, eu sou Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Então, não tem diferença, é o mesmo. Ele só tem outro morfe, quer dizer, outro corpo, outra carne. Mas o que está por dentro é o mesmo. O Alfa se converte em Ômega. Então, aprenda isso. Jesus se converte em Brana. Isso que é. Alfa é Jesus Cristo. O Ômega é o último mensageiro. Então, se você vê a própria mensagem de irmão Brana, ele vai te ensinar isso daqui. Deixa eu ler porque não vai ficar só nas minhas palavras. Ele diz, a semente que chegou, passou por um processo e se tornou semente outra vez. A semente que caiu no jardim do Éden e morreu ali, voltou daquela semente imperfeita que morreu, voltou à semente perfeita, o segundo Adão. A primeira semente imperfeita, Adão, aquela morreu. Então, daquela semente que morreu, veio a semente perfeita, o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Como que a gente precisa caminhar pelas Escrituras e pela mensagem e ver essas coisas acontecendo. Preste atenção, 172 da obra-prima, a primeira Eva caiu e foi usada na segunda reforma, ou na segunda vinda, e está trazendo um filho. Agora, se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com a palavra original outra vez. Você pode ver que não havia essa palavra original no tempo de Lutero, de Wesley e Pentecostes. A palavra original veio no tempo de Brana. Qual a palavra original? A semente original. Que semente? Os mesmos atos feitos por Cristo foram feitos por William Branham. Os mesmos atos. São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Então era o Alfa se convertendo em Ômega. Era o primeiro se convertendo em derradeiro, em último. Era a primeira mensagem convertendo na última mensagem. As pessoas não querem converter. O próprio Cristo converteu de primeiro para último, de Alfa para Ômega, de cordeiro para leão. Muito bem. Olha, temos mais alguma coisa? Vamos prestar atenção. O Alfa e o Ômega são o mesmo. Quero que você preste atenção onde ele leva a gente a saber que é o mesmo. Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Quem disse? Jesus Cristo. Nós lemos aqui Apocalipse 1:17 e 2:8. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último é Alfa e Ômega. Mesma coisa. Ele nunca disse nada sobre o meio. Ele diz, eu sou Jesus e eu sou Brana. Ele nunca diz, eu sou Irineu, eu sou Martim, eu sou Columba, eu sou Lutero, eu sou Wesley, eu sou Pentecostes. Não, isso é meio. Ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Isto é, eu sou Jesus, eu sou Brana. Agora, para isso, precisa ou não de revelação? Precisa. As pessoas precisam ter revelação, porque elas vão ficar dizendo, eu sou o primeiro e o último, mas eles não sabem que jeito que é. Você pergunta para eles, eles não vão saber te explicar e dizer, não, eu sou o primeiro e o último, é que Jesus é o primeiro e Jesus é o último. Essa é a forma de explicação que tem os denominacionais. Mas eles não veem como Jesus disse. Eu sou o primeiro e o último, então você tem que ver ele no último. Se você viu ele no primeiro, que é Jesus, vê ele no último, que é Brana. Se você viu ele no Alfa, vê ele no Ômega, porque ele é o mesmo.
Amém. Eu sou alfa e ômega. Ele disse, ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou alfa e o ômega, o primeiro e o último. É isto, 173. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Agora, irmãos, esse primeiro ministério não é Paulo. Se vocês notarem, Pedro, Paulo, o ministério deles tiveram que ser restaurado por Malaquias 4. E tiveram que ser restaurados. Esse ministério de Pedro, Paulo, restaurado por quê? Porque os homens bagunçaram com a palavra. Os homens derrubaram o altar. Os homens estragaram a mensagem. Os homens profanaram a Bíblia. Então, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Então Elias já veio. Elias foi o ministério do irmão Brana, restaurando o que Paulo pregou, restaurando o que Pedro pregou, já está na Bíblia. Mas pergunta se algum assembleano sabe. Pergunta se algum dos pentecostais querem ser batizados como eles foram batizados há 2000 anos atrás. Eles não querem. Eles querem ser batizados como Roma batizou no ano 325. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles querem ser batizados assim, como Roma. Não como o primeiro, como o alfa. Eles não querem saber nada do alfa. Eles falam bem de Jesus, mas quando você dá Jesus, eles cospem. Eles não querem Jesus. Tem gente que você fala de Brana, para o povo de Brana, mas quando você diz que o novo nome é Brana, eles cospem. É o mesmo demônio que esteve na igreja católica, na igreja pentecostal, que está no povo da mensagem do irmão Brana. É o mesmo demônio. Você entrega Jesus, eles falam, Jesus é meu Salvador. Tem hora que eles cantam, Jesus é Deus, Jesus virá. Aí que você diga para eles assim, olha, então batiza-se em nome de Jesus Cristo. Aí não, é do diabo. Então você fala para o povo de Brana, Brana, sétimo anjo, Brana foi evangelista, Brana restaurou todas as coisas. A maioria deles crê nisso. Quando você diz, Brana é novo nome, isso é do diabo. Quer dizer, o mesmo demônio lá de trás, que veio cegando as pessoas. Você não pensa que o diabo está trabalhando hoje na igreja católica. É incrível, as pessoas podem achar que nós somos loucos. Mas ele já trabalhou, filho, já deu o que tinha que dar, estabeleceu sua doutrina, sua cama, e acabou. Já está tudo feito. Não pensa que o diabo está enganando através da casca pentecostal, que veio no século 20. Não, o diabo não está enganando mais com aquilo. Ele já enganou, já levou as pessoas a ser batizadas falando Pai, Filho e Espírito Santo, já estabeleceu sua doutrina de trindade e ninguém move eles mais. O diabo está estabelecido na igreja, nominal e pentecostal. O diabo já está estabelecido. E na mensagem é a mesma coisa. Porque agora o que engana não é um pentecostal. Como que um pentecostal pode te enganar dizendo que você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O pentecostal não te engana mais. E ele era casca, ele enganava nos dias do irmão Brana. Mas hoje não. Hoje você sabe que isso não é batismo, você sabe que isso é de Roma, você sabe que nas Escrituras nunca houve um batismo realizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. E eles dão a vida por isso. Porque eles dão a vida por um dogma estabelecido em sua igreja. E assim são o povo da mensagem. Você pode falar bem do irmão Brana, você pode dizer que ele é um homem de Deus, que é profeta, a maioria deles crê. Mas quando você vai mostrar o ômega, eles não conseguem ver. Porque o alfa é o nome de Deus. O ômega é o novo nome de Deus. Eu sou alfa, eu sou ômega. Não, eu não sou dois. Ele está dizendo, eu sou o mesmo alfa
e ômega. Aí o irmão Branham vem e diz que o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Agora presta atenção onde ele leva o último ministério. Estou lendo 173, obra-prima. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma. A primeira mensagem não é de Pedro. A pessoa pensa, a primeira mensagem é de Pedro. Não, a primeira mensagem que o irmão Branham trata aqui não é de Pedro, não é de Paulo. A primeira mensagem é de Jesus Cristo. A primeira mensagem e a última mensagem, Branham, é a mesma. Você pode ver que o irmão Branham veio, restaurou todas as coisas, cumprindo o ministério de Malaquias 4, e revelou os mistérios que estavam escondidos no Apocalipse, porque esse era o ministério dele. Ele teve que restaurar, porque os homens perderam aquilo. Aí nós tivemos batismo, ceia, tudo restaurado. A mulher no seu lugar, no posto de dever. Uma mulher nunca pode ser uma pregadora. Pela Bíblia, nunca foi. As mulheres que ajudaram Paulo, elas não ajudaram a pregar porque Paulo disse que era para ficar calado na igreja. Você não pode dizer que Paulo era homem de duas palavras. Quando ele dizia que Febe ministra juntamente conosco, em Romanos. Aí eles vão dizer, ela é uma mulher, é uma ministra. Não, ela ajudava no ministério. Quantas mulheres que podem ajudar limpando a igreja, limpando banheiro? Ele fala, mas só isso que sobra para nós? Certo? Elas podem ajudar a igreja, mas ser uma ministra não tem jeito. A Bíblia diz, não permite, porém, que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não caiu, mas Eva caiu em transgressão, não Adão. E é por isso que desde o princípio da Bíblia você não encontra uma mulher profetisa, sacerdotisa, profeta, porque muitas vezes ela pode usar o dom e profetizar, mas ela não é profeta. Ela usa o dom, ela tem um dom de profecia. Isso é um dom carismático que você encontra em 1 Coríntios 12, 14. Você vai encontrar um dom. Ela pode ter um dom, certo? Não duvido que ela tenha um dom. Mas a Bíblia diz também que os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. Os pregadores que pregam cura divina, que expulsa demônio, que faz grandes trabalhos para Deus na terra hoje, você não pode dizer que é o diabo que está fazendo, porque é Deus que cura. O diabo não cura ninguém, só Deus é o curador. Você aprende isso com o irmão Branham. É bom aprender estas coisas. Então você diz, é Deus que está operando, mas muitos naquele dia, conforme Mateus capítulo 7, verso 19 em diante, me dirão, Senhor, eu curei enfermo no seu nome, expulsei no seu nome, preguei no seu nome. O que ele vai dizer? Me espera lá, eu fiz isso no nome dele. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim. Isso aí já não é para mulher, é para homem. Apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Eles fizeram um trabalho, eles foram usados por Deus para fazer um trabalho. Mas interiormente eles não eram de Deus. Eles usufruíram das bênçãos naturais que o povo traz para eles para se enriquecer. Mas eles não tinham uma mensagem para entregar para o povo, porque não tinha semente dentro deles. Por isso é o que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. E são pessoas que oram, curam enfermos, expulsam demônio, conforme Mateus capítulo 7. Então vamos aqui mais um pouquinho, para nós chegar nesse ponto que eu desejo mostrar para você. Eu sou Alfa, eu sou Ômega. Estou lendo o final de 173 da obra-prima. Aí o irmão Branham diz assim, haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê, Alfa e Ômega. Onde está o entardecer? Zacarias 14, 6 e 7.
no entardecer haverá luz. O que é o mensageiro do entardecer? William Branham. Se houve luz no amanhecer, o povo que estava sentado na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, era a luz do alfa. Mas agora o povo está sentado outra vez à beira da morte, à sombra da morte. Resplandeceu-lhes a luz. Qual luz? A luz do entardecer. Quem era a luz do amanhecer? Jesus. Quem é a luz do entardecer? O ministério do sétimo anjo. É o ômega. Mas eles não conseguem ver estas coisas acontecendo e revelando a palavra, mostrando, olha, é o mesmo ministério. Por isso você não encontra diferença no ministério de Jesus e o ministério de Branham. Não encontra diferença. Ou você diz, mas Branham aumentou. Espera lá, foi Jesus que falou que ele ia fazer mais. Então não é aumentar. Não foi Branham que aumentou. Nós não temos culpa de estar escrito na Bíblia, que o próprio Jesus falando que aquele que cresce nele faria o que ele fez e mais ainda. Então você tem que ver que o ômega completa a obra do alfa. Porque Jesus não podia cumprir todo o seu ministério naquele dia, porque ainda tinha 7 eras da igreja para manifestar o corpo da noiva. E como o corpo da noiva já manifestou, então no entardecer haverá luz. Isto quer dizer, no entardecer a cabeça virá. Porque já começou a imagem ser formada desde os pés. A noiva, ela começou a ser formada desde os pés. Por isso você lê a mensagem, irmão Branham diz assim, os pés Lutero, as coxas Wesley. Você vem no tronco, os pentecostais, mas e a cabeça? Tem que mostrar a cabeça. A cabeça é a mensagem revelada. A cabeça é o ômega. É onde Cristo está operando com o mesmo ministério. Ele foi e ele é. Lá é o alfa, aqui ele é o ômega. Diz, vocês engrandecem o homem. O problema do povo nos dias de Jesus era falar para Jesus isso daí. Você é homem que faz a ti mesmo Deus. Leia São João 10 para você ver. Estou sendo homem, está fazendo a ti mesmo Deus. E era diferente. Ele era Deus e tinha sido feito homem. Então eles vêm dizer, você quer dizer que Branham é Jesus? Não, eu quero te dizer que Jesus é Branham. É simples a coisa. É simples. Você tem que ver a coisa da forma correta. Você não pode crer que Branham é Jesus. Você tem que crer que Jesus é Branham. Aqui ele está mostrando para nós, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Isto é, eu sou a primeira mensagem, a última mensagem. Eu sou o primeiro ministério e eu sou o último ministério. O primeiro ministério te salvou, te curou, te libertou. O último ministério te revelou, te deu fé de rapto. Você não pensa que o último ministério vai ter que fazer um trabalho de cura divina no nome do último ministério. Cada um no seu tempo, cada um no seu ministério. Você não pode, um ministério, anular o outro ministério. O ministério de Jesus Cristo está completo. Nós vamos até chegar no rapto. Jesus é curador, salvador, batiza com o Espírito Santo, perdoa pecado. É Jesus. Você é batizado em nome de Jesus Cristo até ali perto do rapto. Mas dali para frente, fé para rapto. Agora são trovões, novo nome, sétimo selo. Até ali, perto do rapto, você está com o alfa. Mas se você quer ser arrebatado, você tem que ter o ômega. Não tem jeito de ser arrebatado sem o último ministério, porque o primeiro e o último é o mesmo. Quando você rejeita o ministério de William Branham, do sétimo anjo, você está rejeitando o ministério da salvação do Calvário, porque é o mesmo. Aquele Jesus que te salvou
é o Jesus que veio em Brana para te revelar. É Jesus que está em você te revelando. Glória a Deus. Então, deixa eu repetir isso aqui: haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê, Alfa e Ômega, isto é o primeiro e o último. Vocês entenderam? É Alfa e Ômega, isto é primeiro e último. Você não tem que duvidar disso, você precisa de crer. Então o que era o Alfa? O ministério do Calvário. O que é Ômega? Luz do entardecer. Está aqui, ó. Foi o profeta que disse. Mas as pessoas não têm revelação para isso. E você acha que elas vão chegar no novo nome? Não chegam. É como os pentecostais, eles ficaram nos títulos e nunca chegaram no nome de Deus. Assim o povo da mensagem estão simplesmente nos títulos e nunca chega no novo nome de Deus. Eles não conseguem chegar. Mas Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela brilhante da manhã. Quem que pode mudar isso? Isso é Jesus, isso não é Brana. Só que ele é o mesmo que está em Brana. Esse mesmo, que é primeiro e último, que é rosa de Saron, que é a lírio dos vales, está no último que não tinha manifestado ainda. O que Deus quer que vejamos é que ele tem um ministério na terra manifestado nesse tempo. Se o povo da América não pôde ver, graças a Deus que hoje nós podemos ver. Amém? E eu escrevi alguma coisa aqui que eu quero passar para você, simplesmente para reforçar, cumprindo o ministério. O sétimo anjo. Ninguém pode falar assim: Jesus veio e não cumpriu o ministério de salvação, de cura divina, de perdão. Você não pode dizer, porque ele cumpriu. Tudo isso ele cumpriu. Mas ele não revelou selos naquele tempo. Não podia revelar trovões. Não podia revelar seu novo nome. Porque tinha que passar 7 períodos das eras para depois ele vir e manifestar o novo nome. Ele não podia fazer isso antes. Então você tem que ver cada ministério no seu lugar. Não confunda o ministério, veja o ministério. O ministério de Jesus Cristo foi te salvar, te curar, te libertar. E isso daí vai até nós sairmos da terra. É esse o ministério, é de Jesus Cristo. Mas tem um ministério que é para te revelar, para te dar fé de rápido, que não é do alfa, é quando ele está no ômega. Aí eles vão procurar, não, eu creio que é Jesus Cristo o alfa, mas o ômega é o mesmo Jesus. O próprio Jesus está dizendo que não. Eu sou o primeiro e o último. Ele está mostrando para nós que aqui, se ele é o primeiro, ele é um homem. Se ele é o último, não tem mais homem aqui, senão a manifestação do sétimo anjo. Você não pode dizer, é Jesus aqui. Não é Jesus, é Brana. Entendeu? Eu sou o primeiro e o último. Ele diz, não, é Jesus primeiro e último. Não. Aqui se muda o morfe. Por dentro é o mesmo, mas por fora se muda. É outro corpo. Eu sou o primeiro, Jesus. Eu sou o último, Brana. É isso que ele é. Por isso, quando chamaram o irmão Brana de Jesus, ele parou de pregar. Eles disseram para o irmão Brana, e nós viemos aqui professar nossa fé em você como sendo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele parou de pregar. Por quê? Ele dizia, eu seria um anticristo se eu aceitasse isso. Então, você tem que ver, o primeiro é Jesus Cristo, o último não é Jesus Cristo. Eu sou alfa, eu sou ômega. Será que está dando para você ver isso? Porque eu sou alfa, é um homem, Deus em uma carne. Eu sou ômega, que é o mesmo, é Deus numa outra carne. Porque essa carne de Jesus não podia estar aqui. Essa carne aqui é de Brana, é de sétimo anjo. Então aqui eu sou o primeiro e eu sou o último. Você tem que ver esses ministérios, tudo em homens diferentes, porque Deus trabalha num espaço de 2 milênios. Jesus e Brana.
É dois extremos. E é o mesmo ministério. O que Jesus fez? Abençoou, curou, salvou. Você diz, agora você quer me dizer que Brana também fez isso? Bom, Deus deu poder para ele de uma tal maneira que diz, se você for sincero e puder fazer as pessoas crer em ti. Deus não é medroso, irmão. Ele sabe, se o homem é sincero, ele não puxa a glória para si. Se você for sincero e conseguir fazer as pessoas crer em ti, nada suportará a sua oração, nem mesmo o câncer. Então você pode ver que as orações de irmão Brana não precisava de pular, de gritar, ele vinha aqui simplesmente fazer oração, declarava a pessoa curada. Está curada. Vai, a tua fé te salvou. Foi como Jesus fez lá atrás. Mas quem estava fazendo aqui? Jesus em Brana. Jesus é o invisível agora. Brana era o visível. Agora você vê, eu tenho que ir chegando para o final, você vê a mensagem, o visível, que era Brana, tornou-se o invisível, ele partiu. Agora essa mensagem vem outra vez, a mesma mensagem, a mesma semente, aquele mesmo alfa e ômega está produzindo uma esposa, e a esposa é produzida no tempo do ômega, porque ela casa aqui, ela é uma noiva gentia composta de 7 eras da igreja, mas aqui, nesse dia final, Deus está preparando esta, porque sem esta do último dia, Pedro, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e agora Brana não poderão ser perfeitos. Você sabe quando você fala uma palavra, esta palavra ela ecoa no mundo inteiro. Diz que o som dela não termina. Diz a ciência que eles estavam procurando captar a voz literal de Jesus Cristo de 2000 anos atrás. Porque a voz é uma onda, ela não termina. Por isso, o que você fala, você vai ser julgado pelo que você fala. Porque é uma voz. Naquele dia, você vai aparecer falando a favor ou contra. Porque esta voz vai continuar vivendo. Você pode não perceber, morreu, tudo acabou. O que foi feito continua até o tempo do julgamento. E naquele tempo do julgamento, há uma ressurreição, e aquela voz que você falou contra a palavra aqui, estará manifestando em você lá. Aquela voz que você falou a favor da palavra aqui, estará manifestando a seu favor lá. São ondas. Esta voz de cada um de nós. Então nós temos que tomar cuidado em cada coisa desta. Amém? Vamos ver se dá tempo aqui de eu ler essas últimas coisas. O 7º anjo veio revelar o mistério, cumprir seu ministério. Jesus cumpriu o ministério de curar, de salvar, de perdoar. Ele cumpriu. Não tem ninguém que pode te perdoar, te salvar, senão o que Jesus fez. Agora, revelar é o ômega. Gente, mas nos dias da voz do 7º anjo, o que é o 7º? É o último. O que é o último? É ômega. É isso que tem que entender. É o ômega, é o último, nos dias da voz do ômega. Mas está escrito do 7º, mas 7º é o último. E o último é ômega. Entende? Na voz dele. Então você consegue
a revelação da palavra que não podia ser falada antes. Só quero te mostrar de uma maneira que você entenda o ministério de Cristo hoje no seu corpo. Você é a esposa. Você é a que reverencia Ele. Você é que é dedicada a Ele. Não é apenas agora um homem. Foi um homem, mas não é um... Sempre você está falando, é um homem sim. Sempre é um homem. Mas tem uma hora que é um povo. Porque aquela mensagem que era um homem Cristo, foi um povo, a igreja primitiva. Foi um homem Pedro, foi um povo judeu. Foi um homem Paulo, foi uma igreja gentia. Foi um homem Brana, foi uma igreja nos dias de Brana. É um homem João, é uma igreja que ouve a palavra, que crê na palavra. Agora Deus sempre está tratando primeiro com o homem, para que depois os demais homens, o que vai formar o corpo, possam todos estar unanimemente em coesão, para poder viver a mesma palavra, ouvindo a mesma voz. O sinal messiânico, porque Jesus fez o sinal do Messias, porque os judeus não aceitaram, porque Deus cegou eles. Eles não podiam aceitar, Deus cegou. Irmão, se Deus te cegasse, você não ia enxergar isso aqui. Mas é que Deus não cegou-nos, Deus cegou os judeus, não o gentio. O gentio é a igreja de Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. Ela é cega pela sua própria vida, pela sua própria natureza, pelo que ela vê, pelo que ela crê. Ela é cega para a palavra, ela está enxergando o mundo, ela está enxergando as coisas, ela só não enxerga a palavra. Muitos crentes estão enxergando a Bíblia, enxergando a mensagem, mas não enxerga o novo nome. Os pentecostais enxergam a Bíblia, prega a cura divina, Jesus Salvador, mas não enxerga o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim o povo da mensagem enxerga irmão Brana como o sétimo anjo, como Malaquias 4, eles enxergam, mas não conseguem enxergá-lo como novo nome. E agora, irmão Brana fez os mesmos sinais messiânicos. Se vocês notam, irmão Brana queria e pensou que ia dar certo o ministério dele em Israel. Nós temos nas mensagens isso. Ele creu que era o ministério dele, antes dos selos. Ele ganhou a passagem. Foi distribuído milhões de Novos Testamentos entre os judeus. Irmão Brana ia para lá. A passagem estava compra, paga. E Deus deixou o irmão Brana fazer a mala. E Deus deixou o irmão Brana entrar no avião. E Deus deixou que o avião fosse até no Cairo, no Egito. Chegou lá, deu uma parada o avião. O irmão Brana saiu lá fora, foi dar uma volta. O Espírito Santo falou para ele: volte, não é tempo ainda. Aí veio assim: por que me deixou comprar as passagens? Não vê o pensamento? Por que me deixou fazer as malas, entrar no avião, me decepcionar? Não, Brana simplesmente voltou. Deus disse para ele não, e ele não foi. Certo? É isso que é profeta. Então, irmão Brana pensava que aquilo era o ministério dele, mas não era para ele. Aí quando você lê os selos, você vai ver que eles perguntam para o irmão Brana se Malaquias 4, o nosso gentil, o nosso mensageiro, vai para Israel. Ele diz não. E tem gente que ainda crê, são teimosos. Irmão Brana diz não. Leia os selos para você ver. 5º selos, perguntas e respostas sobre os selos. E você vai ver irmão Brana dizendo não. O nosso mensageiro gentil não pode ir para lá. Lá é um judeu. Deus trata cada um mensageiro com o seu próprio povo,
Para nós, os gentios, tinha que ser um gentio, Brana. Mas para os judeus, para os 144 mil, tem que ser um judeu. Moisés, isso é particularmente meu, pelo menos o Moisés eu o vejo como judeu. Que é Moisés e Elias. O Elias, diz irmão Brana, é um profeta a todas as nações. Como esse mundo, a tribulação não será só do povo judeu, então precisa-se de Elias, porque Elias é um profeta para todas as nações, para judeus e gentios. Por isso tem 2 profetas nesse tempo. O único tempo que tem 2 profetas. Deus sempre usou um só. Mas o único tempo e escritura que tem 2 profetas é nesse tempo, Moisés e Elias, Apocalipse 11, pregando para os judeus, tirando 144 mil. Dentre os judeus, só 144 mil. Não é 144.001, só 144 mil. Isso é o que a Bíblia diz. Então, não adianta querer, vamos pôr um número a mais, um número a menos, não vai adiantar. Eu quero chegar nisso daqui. Então, o irmão Brana teve o sinal messiânico. Por quê? Para o nome precisou do sinal messiânico. Para o nome, entre os judeus. Jesus não era judeu nem gentil, ele era Deus em carne. Mas ele tinha que ter um ministério messiânico para trazer o nome de Deus. Então, era o messiânico. Para o novo nome, tinha que ser o ministério messiânico outra vez. É por isso que o irmão Brana teve o mesmo ministério, de curar enfermos, expulsar demônios, de saber o que estava no coração das pessoas, na mente das pessoas, o que as pessoas tinham sonhado, o que elas tinham escrito em seus papéis, ele podia dizer para elas o que elas escreveram, porque ele era um vidente de Deus, ele era um profeta, com o ofício de Messias. Por isso que poderia enganar até o irmão Brana, porque ele achou que ele podia ir lá. E Deus falou para ele, não. Em outras palavras, não é você, é outra pessoa, é outro homem. Amém? Então, tem coisas que a pessoa pensa que é ela, mas não é ela. Não vou mexer em muito isso. Então, se para o nome precisou do sinal messiânico, para o novo nome também precisou desse sinal. O 7º anjo com o novo nome. Agora você vê, João também é o mesmo ministério. O que o 7º anjo teve? O ministério do livrinho. O que o 7º anjo tem? O ministério do livrinho. É o mesmo ministério. Você tem que ver o mesmo ministério. Você pode falar contra João, como pode falar contra Brana, mas é o mesmo Espírito de Jesus em Brana. Agora você pode falar contra João, mas é o mesmo ministério de Brana em João. É o mesmo ministério, não tem diferente, não se pode aumentar nem diminuir. Amém? Você tem agora, irmão? Vamos lá. Então, agora ouçam a cada palavra. Agarre-a. E se você está obtendo isto das fitas, ou qualquer coisa, então permaneça exatamente com esse ensinamento da fita. Não diga nada a não ser o que a fita diz. Diga exatamente o que a fita diz. Vem? Agora, porque algumas daquelas coisas, nós vamos compreender bastante coisa sobre isto agora, porque isto é mal compreendido. Vem e esteja certo de dizer somente o que a fita diz. Não diga nada mais, vem? Porque eu não digo isto de mim mesmo. É ele quem o diz. Quem deu crédito à nossa pregação? Amém. Agora, quem deu crédito à nossa pregação? Ele diz, não diga nada além do que dizem as fitas. Esse é o parágrafo 54, Deus escondido e revelado em simplicidade. 222, único lugar provido por Deus para adoração. Agora, igreja, temos estado ensinando, mas recordem, quando se forem desse lugar, comecem a se apartarem da casca. Agora estão entrando a semente,
porém permaneço na presença do Filho. Não acrescentem ao que tenho dito, não tirem ao que tenho dito, porque tenho dito a verdade até onde conheço, até onde o Pai me tem dado. Vê você? Não acrescentem a isto, digam só o que tenho dito. Sabe o que eu quero te mostrar? É que irmão Branham está usando uma coisa que está na Bíblia. Você vê que foi escrito na Bíblia a mesma coisa. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, verso 18. Mas espera lá, aonde que não pode tirar e nem aumentar? Aí o crente vai dizer, da Bíblia. Mas e da mensagem? Da mensagem não tem problema. Então nós temos uma Bíblia revelada aqui. A mensagem do profeta é uma Bíblia revelada. Essa Bíblia é uma Bíblia selada, que ninguém pode aumentar nem diminuir quando ela está selada. E esta Bíblia revelada, que são as mensagens do sétimo anjo, não se pode aumentar nem tirar, porque ela está revelada. Já está interpretada. Amém? Glória a Deus. Eu tenho que encerrar isso daqui. É o mesmo ministério. Apocalipse, capítulo 22, 17. Porque o Espírito e a esposa dizem, vem. É o mesmo ministério. O Espírito e a esposa dizem, vem. Esse é o ministério do Espírito que operou no profeta, do Espírito que opera na esposa, e está dizendo, vem. Apocalipse 22, 17. Então, nisso daqui, você tem que olhar a mensagem de uma só pessoa. Examina esta mensagem e veja que irmão Branham usou o que Jesus falou para Pedro e pregou para o seu dia. Eu estou usando o que Branham falou para a América do Norte e estou pregando para a América do Sul. É simples, usando a mesma coisa. Não se pode aumentar a Bíblia, mas também não se pode aumentar a mensagem. Se há um homem só para pregar esta Bíblia, tinha que haver um homem só para revelar esta Bíblia. Se um homem só revelou esta Bíblia, tinha que haver um homem só chamado João. Saia procurando. Procura um João. Tem tanto João no mundo? Tem algum João aqui? Tem nenhum João aqui? Vocês tudo têm nome diferente? Nenhum? Vocês estão com medo? Um João, quantos João? José e João tem tanto no mundo. Quer procurar um João? Procura um João que comeu o livro. É João, não tem mais ninguém. A Bíblia diz que é João. Como que você pode contradizer a Bíblia dizendo que é um grupo, que é um plenário de pastores, é um grupo de homens? A Bíblia diz que é João. Procure, sai procurando esse João por aí. Tem tanto João na terra, mas se você é eleito, Deus te levará a este João que comeu o livrinho. E você vai comer o livrinho. Aí você vai falar a mesma coisa que João, porque João fala a mesma coisa que Branham. Porque Branham, o sétimo anjo, revelou e João tomou o livro revelado. Ele não pode falar nada mais, nada menos. Simplesmente o que William Branham revelou. Isto é o mesmo ministério. Se você não entende, peça a Deus, para Deus te ajudar, para você entender que Ele está falando hoje através do ômega, que quer dizer o ministério final de William Branham. Ele está falando hoje. Ele já falou com o ministério alfa, Jesus Cristo. Te curou, te salvou, te perdoou. Agora ele está falando para o preparo para o rapto através do ministério ômega. E João não está pregando apenas ministério alfa. João está te mostrando o que é o ministério alfa e está te mostrando o que é o ministério ômega no dia que você vive. Amém?
Eu não posso clarear mais. Deus forte, que cada um de nós tenhamos capacidade de ver a luz do amanhecer e a luz de Zacarias 14, 6 e 7, que é a luz do entardecer. Que possamos ver Jesus Cristo no amanhecer e Jesus Cristo em brana no entardecer. Não é Brana sozinho, Senhor, assim como não é João sozinho, é o livrinho. Assim não é Brana sozinho, é Jesus. Assim não é a igreja sozinho, é a revelação. Pai, muito obrigado pela luz da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.